Não, eu tô vendo só dedinho ali. Eu quero abre o áudio. Bom, eu acho que não, né? Porque não tem cabimento, né, de resolver sozinho. Tem que ser as duas pessoas. Ó, mais alguém? A pastora Daisy está entrando, que maravilha. Então, né, a segunda visão, né, em relação ao conflito é que se o conflito se resolve sozinho. Na verdade, o conflito é a mesma coisa, nós falarmos isso, é a mesma coisa de nós dizermos que se evitado, né, se nós evitarmos o conflito, se nós negarmos o conflito, ele vai desaparecer, né? Então é a mesma coisa de falarmos isso, e isso não é real. A verdade é que quanto mais a gente espera, quanto mais a gente protela, né? Eu creio que todos devem ter passado por situações assim, que tinha uma questãozinha, tinha um probleminha, tinha algo para ser resolvido, foi deixando, famosa procrastinação, e aí o negócio não deu bom no final. Por quê? Porque o problema, o conflito, ele foi ganhando corpo, ele foi ganhando mais forma, e ele foi se tornando cada vez mais difícil de ser gerenciado. E aí uma situação, né, um comportamento, algo ali que poderia ser corrigido, que poderia ser, né, trabalhado, tratado, ele vai o quê? Tender a piorar, tá? Então, essa visão é uma visão distorcida, né? A primeira é de que todos os problemas podem ser solucionados, e o segundo é de que todos os problemas, de que se o problema for deixado, né, de lado, ele vai se resolver sozinho. Né? A gente tem aqui mães e, né, se nós fôssemos falar com elas, pedir para elas testemunharem, digamos assim, nós veríamos que teve alguma coisa na criação dos filhos que eles, no momento eles falam assim, por que eu deixei isso para depois? Por que eu não trabalhei antes? Por que eu não questionei antes? Por que eu não percebi isso antes? Por que eu não fiz algo em relação a isso que eu estava percebendo, né, na realidade? Por quê? Porque teve a tendência de deixar, de ignorar, de não olhar aquele conflito e realmente resolver aquela questão, né? E aquilo foi se agravando, né? Então, uma outra visão distorcida é essa, de que se evitados, né, os conflitos, eles vão desaparecer, vão ser resolvidos só por evitarmos eles, tá? E aí nós vamos para uma terceira visão, de que famílias bem estruturadas, empresas bem sólidas, né, relacionamentos consolidados, e eles não vão ter conflitos. Né? Isso aí é uma outra coisa que se pensa, né? Em relação, não, ó, já tem uma liderança bem, né, com base e tal, não, aquela família bem assim. Então, isso isenta-os, né? Na verdade, a disposição, né, às vezes até a habilidade, né, que as pessoas tenham dentro dos seus papéis, né? Então, ela é uma excelente esposa, né? Ele é um pai muito presente, né? Ou dentro da empresa, não, ele é um gestor, né, fantástico. Nós temos aquele colaborador, ele é, né, pontualíssimo, né? Então, questões assim, né, do desempenho, né, da habilidade, da capacidade das pessoas não isenta de termos conflitos, né? Às vezes as pessoas até brincam assim, fulana, nossa, que pessoa maravilhosa, que pastora top, que não sei o quê, que não sei o quê. Querido, não se iluda. Tem problema tanto quanto qualquer outro. Mas a gente sempre tem a mania, né? Nossa, você viu, né? Graças a Deus aqui ninguém nessa aula aqui pensa isso. Ninguém olhou o marido da irmã, da fulana, da amiga, ou da cunhada mesmo, né? E falou assim, nossa, gente do céu. Porque a gente sempre tem a mania de olhar a grama do vizinho, que é mais verde, né? E ele fala assim, nossa, o filho da ciclana. Meu Deus do céu, você, menino. Perdão, balancei aqui. Você, menino, o filho da vizinha é ótimo, maravilhoso. Mas, só que não, né? Então, essa é uma ilusão, isso é algo que a gente coloca na nossa mente, que a gente projeta na nossa mente e que
na verdade, nos gera frustração e nos atrapalha muito. Ontem eu dei uma aula no grupo do Facebook da Shirley, que assiste aula aqui com a gente de vez em quando, ela é lá do Sul, e ela falou sobre, eu falei sobre a influência das emoções, né, na gestação. E eu falei sobre o ideal e o real. O que acontece? Nós temos ideais e aí a gente não alcança o ideal e nós perdemos a oportunidade de desfrutar daquilo que é real. Então, nos relacionamentos é a mesma coisa. Então, não é o filho ideal, não é o marido ideal, não é a casa ideal, né? Não é o trabalho ideal, não é a igreja ideal, não é o pastor ideal, não é o patrão ideal, não é o salário ideal. Não. Aí a gente perde de desfrutar daquilo que é real. Do marido que você tem, dos filhos que você tem, da casa que você tem, do salário que você tem, dos pastores, né, da igreja que você tem. E aí a gente, por causa disso, a gente não consegue nem mesmo ter gratidão, né? Então, nós precisamos perceber que as qualidades, as habilidades, as competências, né, das pessoas, né, ali no nosso contexto, em cada um desses contextos, não vem como uma questão que vai realmente isentar-nos de conflitos. Os conflitos vão existir em todos os contextos que a gente puder imaginar. Não tem, eu costumo dizer, para não ter problema, querida, é só se a gente for para o céu mesmo. Né? Só quando a gente morrer, for para o céu, for arrebatar, estiver com Jesus, lá não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter conflito. Lá é a paz que vai reinar. Mas aqui, enquanto nós estivermos vivos, queridinho, nós precisamos, né? Que nem a Thalita Pereira fala, né? Queridinha de Jesus. Então, nós precisamos aceitar isso, entender isso, mudar nossa percepção em relação a isso. Porque a vida não é linear. A vida ela tem altos e baixos. Então, a vida ela não vai estar numa constante. Até mesmo, e né, até bate no nosso coração. Se ela não estiver assim, tem problema, vai errado, porque vai ter altos e baixos, né? A nossa vida não é só de tempestades e dias difíceis, mas também não é só de dias ensolarados e dias fáceis. Então, essa percepção, essa posição de pensamento, de percepção, muda tudo, tá? Então, nós precisamos, num quarto momento, nós vamos ter uma visão aí, que depois de um conflito, quase sempre haverá animosidade, aliás, entre as partes envolvidas. Então, assim, eu não quero, né? Às vezes a gente evita o conflito porque a gente pensa assim, eu vou chatear a pessoa vai ficar comigo assim, eu vou ficar com ela assim, assado, e a gente vai acabar, né? Vai gerar todo aquele desgaste, a gente vai acabar perdendo a amizade. Alguém já ouviu isso? Alguém já viu algo assim? Já viveu algo assim? Não, eu não vou falar, né? Isso que está me incomodando, eu não vou enfrentar esse embate, né? Conflito é esse embate. Não vou enfrentar isso porque vai ficar pior. Então, deixa isso para lá. Deixa quieto, porque nós vamos ter esse conflito, vai piorar a nossa relação. Isso pode sim ocorrer. Entretanto, embora possa parecer contraditório, é necessário que a gente entenda que o conflito pode ajudar a fortalecer, a formar relacionamentos. Por quê? Através das intervenções, através de uma resposta. Costumo dizer que mais importante do que aquilo que nos acontece é a resposta que nós damos àquilo que nos acontece. Pega a chave, como diríamos. Então, pode parecer contraditório, né? Contraditório, pode parecer estranho essa fala, mas a verdade é que se um conflito for bem administrado, bem gerenciado, tiver as intervenções corretas, sem ser no calor das emoções, porque o que acontece? A gente quer resolver as coisas, às vezes, no calor das emoções, e isso se torna uma briga, uma discussão. E não um conflito, um embate que precisa ser corrigido, que precisa ser consertado, que precisa se chegar em um acordo. A gente sempre quer vencer, essa é a questão. E aí a gente precisa entender que, em relação à família, amigos, ministério, nós não estamos jogando tênis, onde cada um está de um lado e a gente precisa rebater, a gente não pode deixar
né, a peteca cair, né, no jogo de peteca, a gente não pode deixar a bolinha cair, e eu tenho que... Não é isso. Nós somos, e é isso, tem que estar bem claro quando a gente se relaciona, né? Então, a gente precisa estar bem fortalecido disso, desse entendimento, e também conseguir passar isso para o outro, que nós fazemos parte de um mesmo time. Nós fazemos parte de um mesmo time. Correto? Acreditam nisso? Conseguem perceber isso? Consegue perceber que, se bem gerenciado, se bem administrado, se a nossa percepção mudar, se a gente conseguir respirar, analisar, tentar buscar, a gente vai acabar fortalecendo o relacionamento, fortalecendo as relações que estavam, né, em conflito. A José mandou algo aqui. Estava em um conflito que eu comecei a ceder e o conflito parou. Então, se às vezes realmente a gente consegue chegar, porque tem situações, queridos, que às vezes, né, eu falo às vezes nos seminários de casais, que às vezes a pessoa está 10 anos jogando a toalha molhada em cima da cama. Ela está 15 anos deixando sapato na porta da casa quando chega. Sinceramente, vocês acham que isso é algo relevante agora, no fim da vida quase? Não é mais, mas às vezes a gente está viciado. Isso se torna um vício. Assim como reclamar. Entendeu? Reclamação é um vício terrível. E aí, essa reclamação, esse conflito, esse embate por causa de coisas que não são tão significativas. Né? Então, tem coisas que a gente pode resolver, que a gente pode ceder. Tem coisa que a gente, às vezes, acaba resolvendo cedendo, mas a via é uma outra, é onde a gente consegue levar o outro, né, a ceder também. E aí entra a inteligência emocional. Por quê? Porque eu preciso ensinar o outro, trabalhar com o outro para ensiná-lo a ser empático também, né, para se colocar no meu lugar. Então, a gente consegue, sim, tem questões que a gente pode relevar. Isso, inclusive, é uma resposta bíblica, né, que é relevar, né, algumas ofensas, algumas questões, alguns conflitos. Por quê? Porque realmente não vai levar a lugar algum e não é algo níveis tão trágicos, tão drásticos, tá? E aí, o quinto erro, né, a quinta visão distorcida, é num conflito sempre haverá um ganhador e um perdedor. Eu já falei disso, antecipei, né, inclusive. E certamente essa não é a verdade. Embora possa parecer que, né, um ganha e perde, tudo vai depender de como o caso é abordado e tratado, né? E das posições que cada um tem. Se cada um tiver dentro da sua posição, querendo que a questão seja resolvida, o conflito seja gerenciado, né? Beleza, mas realmente algumas pessoas elas entram em conflitos e o objetivo delas não é resolver o problema. Por isso que a gente falou lá no início, os tipos de pessoas. As pessoas são problemas e as pessoas que resolvem problemas. Mas às vezes a intenção dela, realmente a motivação dela é realmente ganhar. E aí, quando tem isso, ela, se não for aquela situação, ela vai arrumar outra situação e vai estar sempre buscando situações, né? E aí entra para um processo mais difícil, mais sério, mais grave, e aí precisa, então, encaminhar para a psicoterapia. Brincadeira. Mas precisa conseguir mostrar, né, para o outro que o objetivo é harmonia, é harmonizar, tá bom? Existem basicamente 3 tipos de conflitos que eu vou citar aqui para vocês. O conflito pessoal, que é como você lida consigo mesmo. E aqui já fica o questionamento. Como você lida com você mesmo? Como você lida com as suas questões? O conflito externo, ele não pode ser administrado, né, de uma forma eficaz, de uma forma realmente benéfica, enquanto nós não tivermos um controle interno de nós mesmos. Então, a nossa relação interpessoal, né, ela é reflexo da nossa relação intrapessoal. Eu estava lendo um livro essa semana
semana passada, ele fala assim, que as pessoas que elas não gostam das outras pessoas, não gostam de pessoas, não gostam de se relacionar, não gostam das pessoas, na verdade, elas não gostam delas mesmas. E as pessoas que têm muitos conflitos intrapessoais, elas trazem isso para fora, elas externalizam isso, ela leva isso para as relações externas. E aí o conflito é a mesma coisa. Se eu não tiver conseguindo gerenciar os meus conflitos, porque todos nós passamos por conflitos, por essas crises, né, existenciais, crises de valores, e então se eu não conseguir gerenciar isso, o que vai acontecer? Isso vai ser externalizado, isso vai, né, gerar conflitos interpessoais, por causa do meu conflito intrapessoal. E é isso que eu acabei de falar um pouco antes, né? Que eu até brinquei que precisa de terapia. Por quê? Porque realmente vários contextos, várias situações, e a pessoa está sempre na mesma questão. Está sempre, né, em todos os contextos que ela vai, ela passa pelas mesmas questões. Por quê? Porque é um reflexo de algo nela, dentro dela, que precisa ser mudado. Tá? E isso vai refletir, né, na sua relação interpessoal. Então, esse é o primeiro tipo de conflito, conflito intrapessoal, conflito pessoal. E aí a gente vai para o conflito interpessoal, é aquele que ocorre entre indivíduos, quando duas ou mais pessoas encaram uma situação de maneira diferente. O que acontece? O Marcelo, ele não voltou aqui para a aula, eu acho que ele deve ter pensado que terminou, não sei. Ele falou sobre isso, né, no exemplo que ele deu, e é bem interessante. Esse conflito interpessoal, ele acontece, queridos, por causa do nosso choque de uma gama de princípios. Vamos lá. Crenças diferentes, e aí a gente entra no conflito. Valores diferentes, necessidades diferentes, porque às vezes aquilo que é necessidade para mim não é necessidade para o outro. Interesses, objetivos, né? Objetivos de vida, objetivos no geral, né? Até mesmo, olha só, uma coisa tão pequena me veio aqui na mente, tão simples. Nós vamos no shopping? Vamos no shopping. Só que um vai com o interesse, com a intenção de assistir um filme. E outro vai com a intenção, com o interesse de comer na praça de alimentação. Isso, algo tão pequeno, tão simples, pode gerar um conflito. E aí o conflito pode se agravar quando sempre é feita a vontade de uma só pessoa. Nunca se chega num acordo. Nunca se combina algo. Nunca se entra num consenso. Né? E aí isso vai envolver outras coisas. Então, um tem interesse, tem o objetivo de trocar de carro esse ano. O outro quer viajar. E aí nunca se entra num consenso. Ir para o cinema ou ir na praça de alimentação pode se combinar. Vamos para a praça de alimentação antes. Mas o outro, eu não quero assistir filme, eu não estou afim de assistir filme, eu não vou assistir filme. E a outra estava com a expectativa de que ia assistir filme aquele dia. Então, a gente vai ter aí esses conflitos interpessoais por causa desses choques, né? Metas, prioridades. O que é prioridade para um pode não ser prioridade para o outro, né? Então, né, você está debaixo de uma liderança. E, às vezes, a visão dela, o objetivo dela, a meta dela, a prioridade dela é uma. E, às vezes, a sua prioridade, a sua meta, o seu objetivo, não está em consonância com aquilo. Então, como lidar com isso? Né? Como se alinhar? Como realmente... Né? Esse, na realidade, é um ponto muito interessante para ser analisado para que a gente, quando a gente faz mudanças, né? Mudanças ministeriais, né? Mudanças de emprego, né? Mudanças de casa, por exemplo, tudo isso precisa ser avaliado, porque senão vai ser um fator desencadeador, gerador de conflitos. Porque essa casa, mas na hora de comprar casa, não pensou, não analisou. O que é importante para mim? Qual é a minha prioridade? Essa minha prioridade entra em consenso com a prioridade do meu marido, com a prioridade dos meus filhos, com o nosso objetivo como um todo, como família, né? Então, nós temos isso. E aí, por último, nós vamos ter outro tipo de conflito, né? Teve os pessoais, interpessoais e os organizacionais. Os conflitos pessoais e interpessoais são relativamente administráveis. O conflito organizacional, ele foge do nosso controle, né?
Por quê? Porque ele é resultado de diversos fatores, né? Então, por exemplo, dentro da igreja, né, tem uma liderança, né? Então, conflitos que surgem ali, muitas vezes elas não estão diretivas conosco. E quando estão, não dependem só de nós a resolução, né? Dentro do trabalho. Então, esses são os conflitos que acontecem dentro dos contextos organizacionais. Tá bom? Eu vou abrir aqui o chat para mim ver. E aí nós vamos caminhar agora para o final. Qual é a prática, né, na resolução dos conflitos? A Lucina falou que teve um problema com fofoca e foi chamada a atenção de algo que falou e foi passado distorcido. Exatamente, por causa da comunicação. Vou falar algo sobre isso aqui agora. O professor foi resolvido, mas é mais nova que não conversar com o professor, não precisa dar da professora. Exatamente. Quando a gente tem alguns conflitos, algumas questões assim, porque envolve muita questão de confiança, né? Então, a confiança, ela acaba sendo quebrada, há essa distorção na comunicação. Então, falamos na aula passada, né? A comunicação, ela precisa ser checada, né? Eu falo algo, mas será que eu falei com uma intenção, com uma forma, com um tom, mas e a forma que essa pessoa recebeu? Porque ela tem toda a forma dela de interpretar. A forma dela de imaginar. E às vezes ela já sabe de outra coisa que você não sabe. Então ela começa a ligar. O ser humano, ele gosta muito de trabalhar com hipóteses. Às vezes ele pode ter nada a ver, mas ele começa. Aí já entra a nossa, né, a bonitinha da GG, como a gente fala. Distorce a informação, né, Josabel? Distorce a informação. Tem toda aquela questão. E aí dentro de um conflito, quero só trazer algo aqui para vocês, precisa sempre ser, a comunicação, ela precisa ter esse feedback, a gente precisa ter uma intenção mesmo, né? Na hora da comunicação, nós precisamos ser intencionais. Eu ia até pedir para a Natália, para ela achar onde está um texto aqui que eu queria citar, mas não me lembro, eu acho que está em Filipenses, que fala assim, no que depender de vós, tende paz com todos. Gente, esse versículo eu acho ele muito poderoso. No que depender de vós, tende paz com todos. Então, em relação à comunicação... Romanos 12, 18. Romanos, olha, eu acho que tem ele em algum outro lugar, com outra versão, que fala isso também. Romanos 12, 18. Então, no que depender de nós, ou seja, no que depender da nossa intenção, da nossa motivação, a nossa comunicação, as nossas relações, os conflitos, nisso tudo, querido, nós precisamos buscar a paz. O que depender de nós tem de paz com todos. O que acontece nem sempre depende da gente. E aí, quando não depende da gente, amém? Não está dependendo. Mas chega no nosso campo, vem com a questão. E aí, ter paz não é... Vamos lá, é importante falar isso. Ter paz não quer dizer que você vai anular-se. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa passiva, que você vai aceitar tudo que falam, pensam, querem. Não é isso, tá? Mas você não vai agir, como eu falei, daquela forma, de ganhar uma discussão, mas de resolver um problema. De encontrar uma maneira, uma forma que todos saiam ganhando, porque isso é o verdadeiro ganho na relação, quando todos ganham. Tá? Então, por exemplo, quando há conflito de liderança, quando há essa questão de uma conversa fiada que acontece, o que as pessoas costumam fazer? Elas costumam aceitar a primeira informação que chegam para ela. Né? Vamos lá, um exemplo de liderança. A pessoa é líder e ela tem duas pessoas que estão com um conflito lá, e aí esse conflito chega até ela. Então a pessoa trouxe o conflito e fala, aconteceu isso, foi isso, a pessoa disse isso, e eu tenho isso, aí eu tenho prova, né? A gente tem tudo, agora tem prova, né? Eu tenho o áudio que me mandou o áudio, tudo agora é o áudio. Tenho o áudio, eu tenho a foto, e aí fulano me mandou os prints. Outro negócio, né? Que é, gente, sinceramente, né? Os áudio, print, Senhor, tem misericórdia. Aí o pessoal até brincar se não fosse os prints da vida. Então, chega aquela informação, chega aquela forma. Então, qual que é a forma
errada. Aí chega a segunda pessoa, a pessoa B, fala o que aconteceu. A forma errada de resolver esse conflito. Primeiro, eu vejo muito e acontece muito, nós não podemos ser essas pessoas, como pais, como líderes, como amigos, ficar do lado da pessoa, ser parcial, ficar do lado da pessoa que trouxe primeiramente a informação. Porque automaticamente no nosso cérebro a gente tem aquela frase: quem não deve, não teme. E aí, quem veio primeiro parece que não deve nada, não teme nada, já trouxe logo, então, algo errado. Porque eu vi muito acontecendo. E temos 10 minutos, vamos acabar. E aí, o que acontece? Primeiro, nesse ponto, ficar com quem disse isso. Ou sermos sermos parciais, escolhendo ficar do lado daquela pessoa que nós temos mais relacionamento, mais afinidade, talvez. Ou que está mais tempo conosco. Às vezes um amigo de mais longa data, ou um discípulo de mais longa data. Então, né, ou é uma pessoa que me ouve mais, que me obedece mais. E aí a gente pode estar errando feio. E aí a gente perde muitas coisas, a gente perde amizade, a gente perde pessoas, a gente perde na liderança, a gente perde no relacionamento, até no trabalho, por termos esses parâmetros para resolver conflitos. Ou, na verdade, a gente só pega informação de tudo, começa a tratar um de um jeito de outro, mas não resolve nada, não resolve problema nenhum. A gente acaba causando mais problemas, né? Então, nós precisamos perceber, porque nós não podemos ser parciais, nós não podemos, na liderança, nós precisamos resolver a questão e sempre ganhar as pessoas, manter as pessoas, num bom sentido, entendeu? Porque a gente acaba perdendo, errando por essa forma de gerenciar conflitos. Então, na prática, vamos lá, nós precisamos entender qual que é o problema, qual é a causa desse problema, qual é a solução desse problema e qual é a decisão que nós vamos tomar. Tá? Então, vamos lá. Problema, causa, o que gerou esse problema? Eu tenho um problema aqui. O que gerou esse problema? Esse conflito? Qual é a solução? As soluções, as possibilidades. Queridos, nós somos criativos demais. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos criativos. Nós temos potencial de criar, de desenvolver. Imagine soluções para as questões que a gente enfrenta, que a gente ajuda as pessoas. Sim. E a decisão que eu vou tomar em relação a isso. Tá? Então, a melhor providência a ser tomada para corrigir a distorção, o conflito causado por um problema é fazer uma análise eficaz desse problema. E aí nós temos um método chamado CEDAR. C-E-D-A-R. Vou escrever aqui para vocês. CEDAR. C. Esse método é um método eficiente de resolução de conflitos. Ele é um instrumento, né, na resolução de conflitos. Por quê? Porque vai abordar sequencialmente o problema e vai ser de fácil utilização, né? Ele é fácil de você entender qual que é o propósito ali. Ele é especialmente útil quando o conflito tende a assumir proporções maiores e as informações ainda estão um pouco confusas. Então, nessa situação, Rafa, que duas pessoas trouxeram para mim e eu não sei agora, tipo, que lado ficar, o que eu faço, né? Então, você pode usar esse método para evitar que isso se agrave e também para ter as informações necessárias para uma decisão, porque às vezes chegam realmente situações sérias. Então, um filho aprontou um negócio e se você não fizer nada, ele vai ficar sem histórico de correção. Olha, presta atenção nessa palavra, sem histórico de correção. Quando medidas precisam ser tomadas e nós não tomamos. Tá? Nós negligenciamos, nós omitimos. E isso é um conflito, um problema que nós não resolvemos e que depois fica gigantesco. Talvez sem soluções cabíveis a você no futuro, porque você já não tem mais essa
esse acesso para fazer isso, né? Então, essa técnica ela é bem interessante para isso, até para você ter mais informações para tomar uma decisão que precisa ser tomada. Porque, às vezes tem situações sérias, conflitos sérios que a gente precisa saber como que eu vou gerenciar isso, como que eu vou fazer, né? Então, essa técnica ajuda. Então, CEDAR é o nome da técnica. Mandei aí para vocês. O C é de conheça. Conheça os fatos. O E é de esclareça os problemas. Estou falando assim meio pausado, que eu estou escrevendo para vocês já aí. O D é de dialogue com a parte envolvida. Não é sobre a parte envolvida. Tá? Só para constar, queridos. Com a pessoa tá envolvida ali. Analise. O A é de analise as alternativas de solução. E R de resolva o conflito. Mandei aí. CEDAR, tá? Essa técnica CEDAR, diante de um conflito, diante de uma questão, você pode conheça os fatos. O que realmente está acontecendo? Qual que é o problema em si? Né? Aí você vai esclarecer, você vai conhecer e você vai esclarecer. Que dúvida que você ainda tem a respeito disso? Né? Como pessoa que vai solucionar, como pessoa que quer gerenciar isso para que isso não fique maior. Vai dialogar com as partes sobre aquilo. O que é fato, o que é suposição, o que é hipótese, o que é fofoca, né? O que aumentaram, porque tem muita gente que fala assim, o povo aumenta, mas não inventa, né? Então, mas aumentar é terrível, entendeu? É terrível, é o mesmo que inventar. Aí você vai analisar as alternativas, quais soluções que a gente pode fazer. E as soluções, elas precisam ser sempre pautadas, queridos, em mantermos pessoas, de restaurarmos pessoas, de cuidarmos de pessoas, tá? Então, nós não podemos, lembre-se daquela palavra que diz, nem separei aqui o versículo, mas a mesma medida que medirdes, vos medirão também, tá? Então, nos conflitos, nós precisamos levar isso em consideração. Aí a gente vai analisar as alternativas para o problema e nós vamos, enfim, resolver o problema, tá bom? E aí, uma frase aqui para a gente finalizar o conteúdo, que é o diálogo é a fase mais importante da administração de conflitos. Por quê? Porque ele vai determinar se eu vou ter sucesso ou fracasso em toda essa operação. Então, dialogar. Nós precisamos dialogar, esclarecer isso com os nossos ânimos, com o nosso emocional equilibrado. Já, né? Por isso que a inteligência emocional é tão importante. Se vocês quiserem aprender mais de inteligência emocional, se vocês tiverem, né, quiserem livros, indicação de livro, leitura, vídeo, me procure, fala comigo. Se tiver dúvida, necessidade de alguma coisa, me procura. A gente tem o maior prazer e alegria de contribuir para que vocês desenvolvam mais a inteligência emocional de vocês. Amém? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação para fazer? Nós temos 2 minutinhos para orar. Um de cada vez e rapidão. Não? Tá todo mundo bem? Todo mundo feliz? Todo mundo aí? Então, tá bom. Então, eu vou orar para nós. Tá todo mundo resolvido, né? Problema resolvido. Seu desafio essa semana, querido. Aplicar o... Porque não é que tá tudo resolvido, não. É porque a palavra foi de muita reflexão. A gente ficou assim, remoendo. Fazendo coisa aqui. Ainda estamos analisando, entendeu? Assim, muita informação. Amém. Oh, lindinha. Então, o desafio é esse para vocês essa semana. Dormir aqui do lado aqui. Gente, o desafio para vocês essa semana é isso, tá? Tentem, na primeira situação que aparecer, na primeira questão que aparecer, tentem olhar de uma forma diferente. Tentem perceber que é uma oportunidade de vocês saírem do automático, porque a gente é muito no automático, entendeu? A gente precisa sair do automático
e ter uma ação diferente, porque sem ação diferente não tem resultado diferente, tá bom? Então é isso que eu deixo para vocês. Tentem aplicar essa palavra durante essa semana, olhando diferente, agindo diferente, respirando, tentando ver as soluções, tentando ouvir melhor. Tenta fazer o outro te ouvir também, né? Tenta entrar no equilíbrio aí para que vocês possam ter comunicação, diálogo para resolver a questão, tá bom? Tá acabando nosso tempo. Se alguém precisar de mais alguma coisa, me procura no PV, tá bom? Estou à disposição de vocês. Pai, te agradecemos por tua bondade, por tua graça, pelo teu favor. Te agradecemos por essa palavra e pedimos que o teu Espírito Santo, que o Senhor disse que ele nos ensinaria todas as coisas, e que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós pedimos que o teu Espírito Santo venha